Fala galera, eu sou o Luiz Fernando, essa aqui é a Gabriele e hoje aqui vamos apresentar um podcast falando sobre comunicação não terapêutica entre profissionais e paciente. A gente é aqui da Estácio, estamos aqui da turma de odontologia, apresentando um trabalho de relação não interpessoal. E estamos aqui com o professor Danilo e a professora Patrícia. Tudo bem, Patrícia? Tudo bem, Danilo? Tudo bem? Tudo Pode jóia. Vocês podem se apresentar, por favor, para o público conhecer mais vocês, por favor? Pode começar primeiro a Patrícia, e fica mais em ordem. Certinho. Bom, primeiramente eu queria agradecer pelo convite de estar aqui participando do podcast junto com A vocês. gente agradece. É um prazer estar aqui com todos. Meu nome é Patrícia, eu sou psicóloga graduada pela Universidade Federal de Uberlândia. Eu fiz mestrado também pela Universidade Federal de Uberlândia no programa de aspectos psicossociais de saúde e educação. E a minha tese de mestrado foi sobre o manejo do psicólogo hospitalar diante da comunicação de más notícias no contexto da saúde. Então, a comunicação foi um tema que, para mim, no meu contexto hospitalar, né, que eu também sou psicóloga hospitalar, é um tema muito caro, é um tema que é o instrumento de trabalho do psicólogo, né, então ele está ali intermediando várias relações. Então a partir disso, né, dessa trajetória que, né, pra mim vai ser um prazer estar conversando com vocês sobre isso. Eu também sou especialista em psicologia da saúde pelo programa de residência multiprofissional, da Universidade Federal de Uberlândia. Atualmente eu atuo no Hospital das Clínicas da USP, como psicóloga hospitalar e como docente na Estácio, né. Legal, legal. Danilo, Tudo bem com vocês? Tudo bem, professora Patrícia? É um prazer estar aqui, participar desse momento tão legal, né, da vida de vocês, esse primeiro podcast. E sou cirurgião dentista há 24 anos, tenho mestrado em odontologia, tenho especialização em endodontia e radiologia. E estou aqui para a gente poder fazer um bate-papo sobre comunicação com os nossos pacientes. legal. Então, a gente vai começar a fazer algumas perguntas, aí, ao decorrer, a gente já vai batendo um papo e trocando os assuntos. Aí, Oi, gente, eu sou a Gabriele e a gente vai falar sobre a comunicação não terapêutica. O que seria a comunicação não terapêutica? Bom, a comunicação não terapêutica seria aquela comunicação em que quando a mensagem que é viabilizada, né, através do encontro entre 2 pessoas, é uma mensagem que provoca rupturas, que não provoca um esclarecimento ali em termos de conteúdo, e também é uma mensagem que às vezes não acessa um nível mais sentimental e emocional ali da comunicação. Então a gente pode considerar que numa comunicação, quando eu falo com alguém, eu tô trocando com essa pessoa, né, tô uhum, trocando ali histórias, tô trocando comunicação não verbal, comunicação verbal, né. E diante ali de uma comunicação não terapêutica, é aquela que eu não consigo ali trocar com aquele indivíduo de uma forma que ele compreenda o conteúdo e que ele acesse também ou se permita acessar naquele momento e se expressar, numa parte mais emocional. Porque de certa forma quem tá comunicando, né, não ou tem dificuldade ou por alguma razão não consegue abranger esse conteúdo emocional ali, né, tanto ali na sua forma de se expressar, na sua forma de se colocar, quanto também, proporcionar um espaço para que o outro se coloque, para que o outro se expresse, né. Então eu queria dizer um pouco da comunicação, já começar falando que ela é uma forma de cuidado, porque o cuidado é isso, o que que eu consigo trocar com o outro. E a uhum, comunicação também, o que eu consigo trocar ali com o outro quando eu estou comunicando. Né, algo. Então, queria dizer que a comunicação não terapêutica é essa que não promove ou promove de uma forma, né, que causa danos nessa troca, né. Que quando a gente vai ali falar com o indivíduo, a gente tem essa pessoa a gente não consegue trocar uma informação de conteúdo e também não abrange a parte emocional, a parte, né, que tá por trás ali daquela informação que está sendo passada, daquele conteúdo que está sendo dito, uhum. né. E, ô Danilo, Oi. uma pergunta aqui, assim, fora do tema. Dentro da odontologia, o quanto que isso afeta essa comunicação? Eu vou dar um exemplo muito simples que a gente pode pensar dentro do atendimento odontológico, que todos nós temos uma formação generalista, depois que a gente busca atuar em algumas especialidades, tanto na odontologia quanto em outras áreas.
Imagina só você chegando no consultório como paciente e o dentista te recebendo, abrindo a porta do consultório dele, né, do antigo gabinete, com uma seringa, uma carpule nas mãos, pronto para te receber daquele jeito. Você já vai travar, você sabe que aquele momento vai ser um momento de dor, um momento que vai te deixar tenso e um momento que vai te gerar incômodo. Então, essa comunicação não verbal do dentista, empunhado com sua agulha e sua seringa em mãos, já vai criar uma ruptura nessa comunicação do paciente com o profissional. Então, isso não é um momento indicado para aquele momento. Vai haver anestesia? Vai, mas isso não precisa estar aos olhos do seu paciente, tá? Uhum. Dentro da odontologia, isso assim seria o método, a forma mais ilustrativa que eu poderia aplicar para vocês, para que vocês entendessem essa primeira ruptura. Certo. O que que você acha que pode transmitir ao paciente quando isso acontece? Tipo, ele pode chegar a não querer voltar na clínica mais, Primeiro, ou não continuar o tratamento? primeira sensação de insegurança. O paciente ele vai em busca de um alívio, geralmente nos tratamentos odontológicos, né? Dificilmente um paciente busca um tratamento odontológico de manutenção. Esse seria o, o melhor dos momentos. Você conscientizasse os pacientes para que eles buscassem o atendimento de manutenção. Só que, infelizmente, ainda a odontologia curativa, ela é mais preponderante perto da preventiva. Dessa forma, o paciente já sendo recebido eh, dessa maneira, com essa imagem de um sofrimento, ele vai dificultar o tratamento, vai cancelar, vai aumentar o tempo entre sessões, vai aumentar seu sofrimento. É isso, é tudo isso que a gente não busca no atendimento odontológico. Patrícia, você pode explicar pra gente mais ou menos qual a diferença da comunicação terapêutica para não terapêutica? Sim. A comunicação terapêutica é aquela em que, a mensagem ela é passada para a pessoa, mas de uma forma mais empática, que tem um acolhimento junto, que a pessoa se sente segura e confortável ali para conversar, para tirar dúvidas, né. É aquela comunicação que abre um espaço também ali, para construir um sentido em comum, né. Uhum. E a partir disso é necessário algumas características. Então, a comunicação terapêutica seria aquela comunicação em que a gente vê o outro ali como uma pessoa que aquilo que está sendo transmitido ou que vai ser transmitido pode impactar ou não na vida dele, né, ou dela. Pode, no momento que a gente está comunicando, aquela pessoa pensar em várias coisas, várias mudanças, várias preocupações, vários sentimentos. Então, da gente abrir um espaço para isso também. É aquela comunicação que eu falei do acolhimento, né, da gente inicialmente proporcionar um ambiente mais acolhedor, um ambiente mais próximo, né, saber de quem é aquela pessoa, se atentar para a gente também como que a gente está se sentindo ali para comunicar aquela informação ali para o outro. E é uma comunicação em que não há uma hierarquia, né, não há uma relação ali de poder, em que eu falo para você e falo o que você tem que fazer, né, mas é uma relação em que primeiro eu te conheço, eu vejo ali o que que você como que você se sente em relação, àquela informação, o que você já sabe, né, o que que você precisa saber, para aí então eu passar essa comunicação para você de uma da melhor forma possível. Uhum. A comunicação não terapêutica é aquela comunicação em que promove rupturas. Então, é aquela comunicação que passa ali por uma relação de poder, em que eu vou te falar o que você tem que fazer e você se encaixa nisso, né. É uma comunicação em que tem essa dificuldade ali de abrir espaços para que aquela pessoa fale dela, fale o que ela já tenha de propriedade daquela informação que vai ser passada, né, qual que ela a base ali que ela tem diante daquele conteúdo que vai ser transmitido, que abre um espaço para ela se expressar, para ela sentir, para ela perguntar e até para ela revisar, né, alguns pontos. Então, a comunicação não terapêutica seria uma comunicação que não abre um espaço para isso, que trataria ali a pessoa como um objeto, né, em que eu vou, pegar aqui essa teoria, passar para essa pessoa, e é isso, né, o caminho Uhum. que eu vou apontar é muito meu, não tem muito essa troca, não tem também essa dimensão de acolhimento, essa dimensão emocional da pessoa se sentir à vontade ali para se expressar, para tirar dúvidas. A comunicação não terapêutica, ela poderia ficar também muito
ela pode ficar muito envolvida, num momento em que, eu me aproprio daquele eu enquanto profissional da saúde, me aproprio daquele saber, me aproprio daquelas palavras técnicas também para me embasar e falo com aquela pessoa sem considerar, o nível de instrução que ela tem, o nível socioeconômico, o nível de educação, a idade dela, né. Então é aquela comunicação que promove só como se fosse uma transmissão, né, mas sem considerar o outro como o outro, né. Uhum, E é importante que a comunicação terapêutica também, uma diferença entre ela promove um caminho a ser seguido. Um caminho a ser seguido, que vai ser construído ali com aquela pessoa que está emitindo aquela informação e com o paciente. Já a comunicação não terapêutica, ela pode promover também uma ruptura de esperanças, né. Então, eu comunico a verdade sem esperança, né, ou uhum. então eu comunico algo ali que vai trazer esperança sem verdade, né, e que talvez na visão daquela pessoa que está recebendo aquela informação, né, aquilo pode gerar, assim, uma falta de cuidado, ou seja, eu não vou conseguir me adaptar a esse tratamento, ou não faz sentido isso para mim. Então, além de dúvidas, na comunicação não terapêutica não se tem esse auxílio ali para construir um plano de tratamento para aquela pessoa, né, porque é algo muito que, aquele profissional passa essas informações, né, como se fosse uma cartilha ali de informações, sem entender ali que tem um outro por trás e que vai ter que ser personalizado isso. Uhum. Acaba virando mecanizado, né? Sim. E aí essa comunicação não tendo essa reciprocidade, ela atrapalha todo o processo de entendimento. Vou dar um exemplo muito simples para vocês. Às vezes você vai conversar com um paciente, pacientes de populações mais carentes. Se você falar para ele assim, olha, o senhor vai receber uma prótese total. Às vezes para ele vai ser uma situação que vai causar um pouco de estranheza ou até desconhecimento, porque ele aprendeu que a prótese total quando ele era criança chamava-se goiaba ou chapa. Então, olha, nós vamos trocar a sua chapa. A pessoa, então tá bom. Olha, nós vamos trocar. Não, não, eu não vim fazer isso aqui, não. Eu vim trocar a chapa. Então, a melhor comunicação é aquela quando é linha direta entre o operador, o profissional e o paciente. E você tem que se adequar a essa comunicação da melhor forma com ele. Não é assim, Patrícia? Isso, Certo. isso mesmo. O professor Danilo, qual seria a principal necessidade dessa comunicação terapêutica? Como a professora Patrícia falou e eu acabei de enfatizar, é essa linha direta da comunicação sem ruído. Se houver ruído, vai ocorrer uma ausência de interpretação, tá? Então, a comunicação terapêutica, ela tem que ser da melhor forma que haja entendimento entre o profissional e o paciente, seja ele a classe que for. Certo. Então, mais ou menos, é como se você ter uma relação com seu paciente, tipo, vamos supor, o paciente não tem aquele conhecimento que você estudou para ter. Então, você tem que falar as coisas mais simples para ele conseguir entender e conseguir, tipo, entender o que você está falando e conseguir seguir aquelas regras que você precisa para ter. Tipo, na odontologia, por exemplo, você deu ponto na boca do paciente. Aí você precisa de todos os tratamentos possíveis, aí você tem que passar isso para o paciente para ele fazer em casa, porque não é de um dia para outro que aquilo vai cicatrizar, né. Sim, Então você precisa de todo um processo e explicar para o paciente o que ele precisa fazer. Então você precisa de, conversar com ele de uma forma mais simples para que ele entenda e possa fazer, para não futuramente não correr um risco tão grande de, tipo, de fazer tudo errado, assim, e sim, chegar. a nossa profissão ela é norteada por muitos procedimentos técnicos. Imagina a gente tendo que explicar para o paciente esses procedimentos técnicos, da forma que vocês estudam. Eles não vão entender. Então, vocês têm que, entre aspas, traduzir esse conhecimento técnico, converter para o paciente de uma forma que eles vão conseguir reproduzir isso em casa. Uhum, São as orientações, como você disse, pós-operatórias. certo. Eh, e qual o principal componente que compõe um profissional da saúde a conduzir para comunicação não terapêutica? Sim. Bom, eu penso que pode ter várias questões, né. Acho que a primeira é quando
que é algo que acontece muito ainda na área da saúde, que é quando eu trato aquela pessoa como um objeto, né. O que que eu quero dizer como um objeto? Até no sentido mais, da psicanálise, que eu não considero o outro como um semelhante, né. Então, acredito que seria ali ou uma falta de empatia, ou uma falta até de habilidade, né, ou assim, deixa eu me assegurar nisso que eu já tenho aqui pronto, que eu já tenho esquematizado. Eh, Talvez também no contexto mais associado à área hospitalar, quando eu vou dar uma notícia, que é uma má notícia, digamos assim, vem aquele medo, aquela ansiedade de falar e o outro chorar, e aí eu tenho que acolher esse outro, né. Pode vir também ali essa sensação de uma insegurança em relação eu e até uma identificação com a má notícia, ou seja, eu vou falar algo ali que vai mudar completamente a vida daquela pessoa. Então pode dar uma insegurança, é considerado uma das tarefas mais delicadas que a gente tem enquanto profissional de saúde. E também algo ali que, por questões emocionais ou questões ali de uma falta de conhecimento, ou até uma falta de habilidade, ou até por talvez um comodismo, eh, ou que às vezes todo mundo fala assim: "Ah, mas isso eu já sei me comunicar", né. Porém, a gente tem técnica para isso, a gente tem protocolos para isso. Então, estudar sobre isso também na faculdade, acho que é um ponto importante, né, para a gente se aprimorar e se basear no passo a passo. E passo a passo significa, eu olhar o outro como meu semelhante, eu olhar o outro ali com acolhimento, com empatia, eu entender de onde que ele vem, qual que é a idade dele, o que que ele está buscando. Por exemplo, até a gente foi falando sobre isso de se fazer entender, e eu lembrei de alguns exemplos, né. Quando eu estava fazendo residência, eu fiquei um tempo na atenção básica, e a gente fez numa equipe multiprofissional, algumas orientações em relação a diabetes, a hipertensão. E aí tinha uma senhorinha que ela falou, assim, que ela deixou de comer o pão de manhã, porque o médico falou, mas ela trocou por pão de queijo, né. Então ela não estava entendendo exatamente, assim, o que que era essa orientação em relação à questão nutricional. No contexto de comunicação de más notícias, por exemplo, eh, já teve médico que eu presenciei ele comunicando más notícias, não foi só uma vez, em que o familiar teve que perguntar: "Mas ele morreu?", né, pelo medo que tem também associado a essa palavra morte. Então, assim, sobre essa questão, né, sobre o que que falta ali, ou o que que faz com que essa pessoa, esse profissional da saúde, eh, vá ou atue numa forma ali de comunicação não terapêutica, eu diria que seria isso, talvez uma falta ali de uma sair desse lugar de hierarquia, desse lugar de poder, desse lugar de só eu sei, só eu vou transmitir, mas entender também o que aquele paciente vai ensinar pra gente se adequar a ele, né. Então acho que não pode ter uma hierarquia, uma relação de poder diante disso. Eh Acredito que tem que ter também uma comunicação muito voltada ali para o universo daquela pessoa, né, quem ela é, quais o que como que ela pensa, que sentido que ela vê ou não no tratamento também, para a gente conseguir auxiliar ela a ter uma maior adesão. E também uma parte técnica, né, de eu revisar a parte técnica, ver como que eu vou transmitir esse conhecimento para ela, adaptar esse conhecimento e, e também de eu buscar, né, a literatura em relação a isso. Como que eu posso falar para uma criança até um adulto, até um idoso e até uma pessoa analfabeta. Como que eu posso transmitir meu conhecimento para ele? A gente tem literatura sobre isso, como eu falei, a gente tem protocolos. Então, esse espaço aqui da faculdade é um espaço que promove também, uma diminuição, né, dessa comunicação não terapêutica. Uhum. Eu queria agora fazer uma pergunta para os 2, assim, mais ou menos. O quanto vocês acham importante esse estudo da comunicação terapêutica, para que os futuros profissionais que estão em formação não passem por essa situação, né, de tratar o paciente, tipo, né, como vocês acham importante esse ensino que eles passam na faculdade? Eu acredito que o desenvolvimento da atividade da comunicação terapêutica de vocês, alunos, com os pacientes, ele é gradual em todo o curso. A forma que vocês veem que o professor conversa com vocês, que o professor atende o paciente junto com vocês, e vocês acabam reproduzindo isso no atendimento e acabam levando isso para a vida profissional de vocês. Vou dar um exemplo aqui de algo que acontece muito na odontologia e às vezes, como a professora Patrícia estava falando, falta um pouco de tato, né? Sentir, se colocar no lugar do próximo.
um dos assuntos mais delicados que existe tanto na odontologia quanto na vida entre as pessoas, nos relacionamentos, é quando você vai tentar abordar o assunto halitose, tá? Que invariavelmente pode estar relacionado com problemas de origem dentária ou até de higienização, língua e assim por diante. Você não vai chegar para o paciente e falar assim: olha, você está com bafo. Você pode trabalhar de outras formas para que essa informação chegue a ele, deixando folhetos de comunicação, comunicação visual no seu consultório, sobre tratamento de halitose. O paciente, às vezes, vai falar: doutor, eu gostaria de saber como é que funciona esse tratamento. Ou você ainda explicar para o paciente por meio de técnicas a forma que ele faria para evitar esse tipo de situação. Porque você, como profissional, às vezes vai perceber isso. E você, se você falar para ele assim, ó, você está com bafo, você está com halitose, o paciente vai travar e não vai mais voltar com você. Porque você abordou um assunto que machuca ele, que incomoda ele, tá? Uhum. Então, dentro da formação de vocês, vocês vão aprendendo a gerenciar e administrar essa comunicação terapêutica. Certo. Você poderia falar mais pra gente também, Patrícia, de qual a importância desse ensino também, dentro Sim, da área da psicologia? sim. Dentro da área da psicologia é primordial a comunicação, porque é nosso instrumento, principal instrumento de trabalho, Uhum, né? Então, a forma com que a gente auxilia essa pessoa a se sentir acolhida, a se sentir legitimada, né, nas suas questões, a se sentir num ambiente que ela pode ser ela, que ela pode ser autêntica, tudo isso é terapêutico já por si só, uhum, né? A forma com que a gente comunica ali com o outro, mas não de um lugar de um saber, mas um lugar de aprender sobre esse outro. E a partir disso é ele que vai falando pra gente. O que na visão de mundo dele é cada coisa que ele vivencia, que ele sente, que ele experiencia. Então, para a psicologia é primordial a gente trabalhar com questões relacionadas a acolhimento, a empatia, até técnicas que a gente tem mais específicas voltadas para isso também, né? Como que eu acolho o outro, como que eu também recebo aquele conteúdo e devolvo ali para o outro de uma forma mais elaborada, de uma forma talvez mais digerida, né? A gente trabalha muito também com a questão não só da comunicação em relação à parte, verbal, mas também da comunicação em relação a como eu me expresso. Então a forma como eu me expresso diz muito sobre mim. Mesmo que eu calo, mesmo que eu não me comu que eu não converso, eu estou me comunicando. Então silêncio também, quais são os sentidos de cada silêncio, o que está por trás disso, o que eu falo ali em relação à parte do corpo mesmo, o que eu estou mostrando, eu estou mostrando uma certa ansiedade, estou mostrando uma inquietação. Tudo isso a gente capta durante a comunicação. E isso também pode ser um fator, de certa forma, um rompimento ou então uma inibição ali na fala daquele paciente. Então, quando a gente fala alguma coisa e aí eu me viro ali para outro lugar, eu olho no relógio, eu faço alguma outra coisa, ou então, né, eu me manifesto ali de uma forma não verbal, né, também pode específica, eu posso estar inibindo essa pessoa. Então, para a psicologia, isso é muito, muito falado, né? É primordial. E para o profissional de saúde, ainda mais, né? Porque e a psicologia está dentro da área da saúde, mas eu digo assim, quando a gente. No fator psicoterapêutico, a gente tem toda uma um olhar para isso, pra comunicação. Mas para além da psicoterapia, na comunicação em geral ali com esse paciente, a gente também tem um cuidado para falar, né, porque até de acordo com Ana Cláudia Quintana Arantes, o que mata não é a verdade sobre aquilo, mas sim, a palavra mal usada, né. Então eu posso falar tudo, né, no vínculo eu posso falar muitas coisas e com uma forma adequada ali aquele paciente eu posso falar ainda mais, né. Então a comunicação seria isso, uma troca, a pessoa se sentir autêntica e apropriada ali daquela informação, sentir que ela está construindo ali um tratamento também com você, por mais que você vai direcionando, porque a gente é profissional da saúde, mas essa pessoa ela vai, caminhando junto e dizendo ali sobre ela, quem é ela, o que ela está sentindo, o que ela concorda, o que não, né, para aquilo, aquela informação realmente ela aderir, né, porque não adianta eu ter um monte de conhecimento se eu não consigo transmitir aquilo de uma forma acessível para o outro. Então, uhum. para a psicoterapia é muito primordial a comunicação e
de uma forma geral, fora da psicoterapia, em outros contextos também. Entendi. Né? Eh, a comunicação terapêutica verbal também existe alguma outra comunicação com o paciente além de ser a não verbal e a verbal? Tipo, alguma outro tipo de comunicação com o paciente? Bom, eu penso que, igual eu falei, o silêncio ele comunica, se é aquele silêncio ali de retraimento, se é aquele silêncio que tá sendo possível ali uma elaboração, se é aquele silêncio que aquela pessoa tá mais introspectiva e depois ela vai conseguir voltar a falar com você. Então, o silêncio ele comunica muito. E aí, talvez entrando um pouco mais na psicanálise, a gente trabalha muito com transferência e contra-transferência. A gente também sente, percebe quais os conteúdos emocionais e vinculares que aquela pessoa ela projeta na gente, né? E também ali como que a gente sente tudo aquilo. Então, além da comunicação, do silêncio, da comunicação não verbal, a gente trabalha também com a transferência e com a contra-transferência. E isso é um ponto ali muito importante no nosso atendimento, mais voltado para a psicanálise. Na odontologia também tem algum esse tipo de comunicação, Danilo? Sim, principalmente quando você recebe o paciente no consultório e você faz a acolhida com ele, né? Você recebe, você cumprimenta ele, você acolhe ele, traz ele junto com você até o momento da cadeira, né? Você não deixa ele ir sozinho até o local do atendimento e depois você chega. Tudo isso é um momento de acolhida. E eu sempre costumo falar, inclusive eu já falei para vocês em aula, que quando o paciente ele vai fazer o tratamento conosco, ele deita no nosso colo, né? É um momento de muita intimidade isso, né? E você está trabalhando aqui com suas mãos, ele está com a boca aberta, mas ele está literalmente no seu colo. E é um momento que ele te deposita toda a confiança. E você, o que que você tem que fazer para conquistar essa confiança? Acolhê-lo da melhor forma. E observar, como a professora falou muito bem, sobre esses seus comportamentos não verbais. Ficar olhando no relógio toda hora, tá impaciente, tá ansioso, tá inseguro, ficar preocupado com algum procedimento que você vai fazer, com movimentação de cabeça, tá? Então, você vai dominando essa situação por meio da sua forma de acolhê-lo. Certo. Então, eu acho que é isso, né? Eu queria agradecer primeiramente a Estácio, que está gerando isso tudo, né? Essa oportunidade para a gente. Queria agradecer também a professora Patrícia, professor Danilo, por ter aceitado o nosso convite. E muito obrigado. Muito obrigada, gente. Desculpa ter dado uma travada. É porque uma pergunta puxa a outra e daí não tinha muito assunto. Mas então foi isso. Obrigado pela participação. Obrigado. A gente que agradece. Até mais.